Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises do nosso Flamengo para você. O Mengão, galera, o Mengão que já está prestes a embarcar, está embarcando, né, para o Catar neste sábado. Flamengo que vai jogar, né, a Copa Intercontinental, né, o antigo Mundial de Clubes lá no Catar. Terá aí pela frente, né, o Cruz Azul do México como primeiro adversário já agora no dia 10. E claro, vamos acompanhar, né, toda a cobertura para vocês aí desse embarque do Mengão neste sábado. Só que nesse mesmo sábado, o Flamengo também jogará pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Mirassol, direto do estádio José Maria, né, lá na casa do Mirassol. E claro, né, também vamos ficar de olho, né, e entender tudo que se passa nesse confronto, que já não tem mais tanta importância assim para o Mengão, tendo em vista que ninguém vai ultrapassar o Flamengo. Já tá aqui a faixa aqui, ó, tá aqui desse lado aqui, já é o Enia campeão brasileiro de 2025, lógico, campeão, né, brasileiro de 2025, e é um jogo mais pra garotada brincar, deixa os garotos brincarem. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando, né, desse jogo Flamengo e Mirassol e logicamente também do Flamengo, né, agora disputando, né, a Copa Intercontinental. Já aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Né, jogo antecipado da última rodada para que o Flamengo possa viajar para o Catar para a disputa do Intercontinental. Se pudesse, o Flamengo gostaria. Vamos com informações do Flamengo, então, com Pedro Neville. Fala, Pedro. Olá, falam aqui da Gávea do Museu Flamengo, que está se preparando para receber em breve os dois troféus que o Flamengo acabou de ganhar, a Libertadores e o Brasileirão. Enquanto isso, os jogadores estão de folga nesta quinta-feira, folgam também na sexta e no sábado já viajam para o Catar para disputar o Intercontinental. Ou seja, quem vai jogar contra o Mirassol sábado, jogo que foi antecipado pela CBF pela última rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser o time sub-20, comandado pelo Bruno Pivetti. Falando em treinador, o Felipe Luiz comentou ontem sobre a possibilidade de continuar no Flamengo por mais uma temporada. Ele disse que, se depender dele, quer ficar, a família está muito feliz no Flamengo. O José Boto, diretor de futebol, disse também que as conversas já estão avançadas e que a qualquer momento essa renovação pode acontecer. O Pedro, atacante, que está se recuperando de lesão na coxa esquerda, vai viajar para o Catar. Ele disse que está se esforçando para voltar a campo ainda durante a disputa do Intercontinental, mas é muito difícil. Essa lesão na coxa dele não é simples. Ele vai se esforçar, quer jogar. Para encerrar, a gente atualiza a contagem do Arrascaeta e do Bruno Henrique, os dois principais jogadores do Flamengo em relação a números de títulos. Agora são 17 conquistas. 3 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas do Brasil, 5 Cariocas e 1 Recopa Sul-Americana. Zerou o game. No videogame a gente diz, Felipe Luiz zerou o game. Fez tudo que podia, acabou o jogo. O Ibson, né, não, cara? O Ibson? Ibson, rapaz. Tem mais barba, só, né, Iba? E agora tá bem mais gordo, meu Ibson. Ibson tá gordo, né? Nossa Senhora, agora explodiu. Bom, é o seguinte, o Flamengo vai com o Sub-20, né? Não tem nada para jogar nessa última rodada, faz o certo, pensa na Copa Intercontinental, já viaja no sábado mesmo, né? Para tentar uma preparação um pouco melhor, descansar os jogadores, a fim de fazer... Fogo chegou morto lá no Catar para a primeira partida, naquela época ainda era o Mundial de Clubes, né? Botafogo não teve tempo, não tinha jeito. Na última rodada, o Botafogo decidiu o título brasileiro. No domingo. Precisava ganhar do São Paulo para ter a certeza. Para dar tempo do Felipe, pelo menos, estudar o adversário do Mundial. O Botafogo jogou domingo à tarde, teve comemoração ali no campo, cerimônia. E viajaram em seguida, né? Aí os jogadores ficaram juntos, viajaram, acho que durante a madrugada, foram chegar na segunda-feira. Tem mais às 6 horas de fuso para o Catar. E o jogo nós jogaram à quarta tarde. E eles atrasaram um pouco mais por causa do troca. Eles estavam... Participaram do troca, exato. Esse jogo com o Sub-20 já é parte da pré-temporada do Sub-20 para começar o ano do Flamengo. Porque o Flamengo já anunciou, né, que o Campeonato Carioca, o início pelo menos, vai ser jogado com o time Sub-20, que inclusive abriu mão
da disputa da Copa São Paulo, né? A competição super tradicional, sub-20, aqui no Brasil. O Flamengo não vai jogar a Copinha esse ano para que os seus meninos joguem o Campeonato Carioca. O Flamengo só está podendo ir para o Intercontinental sem conflitos com o Campeonato Brasileiro por causa da mudança do calendário, né? Porque era pra gente estar jogando as rodadas finais do Brasileiro agora. Já ter tido finais de Copa do Brasil, terminando agora, e o Brasileiro indo avançar. Só que Flamengo e Palmeiras, quem ganhasse a Libertadores ia ter um conflito do Intercontinental com o Brasileiro. Talvez tivesse Brasileiro. É por isso até que o Flamengo saiu fora passando da Copa frente. do Brasil, né? Teria que ter a solução, se fosse Brasileiro para 2026, no início de 2026, o que ia interferir nesse novo calendário de 26, a gente teria grandes confusões. E o Cruz Azul vai jogar, né? A semifinal, ele fez o jogo da ida contra o Tigres, lá da Liga Mexicana, empatou por 1-1. Agora joga na madrugada, né? De sábado para domingo. Até ver o horário correto. Para depois viajar. Então vai ter um jogo ainda. O Flamengo, nesse aspecto, na teoria, chega um pouco menos cansado do que o Tigres, né? Embora o Tigres tenha ficado um tempo sem jogar. Joga. O Tigres não, o Cruz Azul, no caso. Joga na madrugada de sábado para domingo. Isso. O jogo começa no horário brasileiro, 00:10. É isso aí. Contra o Tigres. Tem notícia também lá do GE, né? Vocês vão até o nosso site para terem mais detalhes sobre o caso Bruno Henrique, né? Porque a justiça agora é na esfera civil, né? A justiça do Distrito Federal... Criminal, na verdade é criminal. Criminal. Acolheu o recurso do Ministério Público, né? Lá do Distrito Federal e tornou Bruno Henrique réu por estelionato. Né, ele já estava sendo... Respondendo por fraude esportiva. Agora também há um entendimento de que ele deve responder por estelionato. Então vai ser obrigado a se defender. Ainda sobre a questão da aposta esportiva, né? O fato dele ter forçado um cartão amarelo e ter comunicado parentes. Bruno Henrique ainda sendo julgado na esfera criminal. Na esfera esportiva, a punição foi apenas uma multa de R$100 mil, não houve suspensão do jogador. Vamos falar um pouco também sobre a fuga do rebaixamento? Que é o grande assunto da última rodada. Essa última rodada é o que vai movimentar aí torcidas de sul a norte do Brasil, né? São alguns times interessados nessa última rodada e precisando vencer os seus jogos. Alguns ainda têm que torcer contra os adversários. Olha aí, os times com mais títulos do Campeonato Brasileiro na história. O Palmeiras com 12, o último conquistado 2023. O título agora nesta temporada. O Santos tem 8, o último foi em 2004. O Corinthians com 7 em 2017, a última conquista. E o São Paulo com 6 títulos em 2008, a última conquista de Brasileirão. Roberta Barroso, voltando ao nosso Sport Center para falar mais deste Flamengo campeão brasileiro. Bem-vinda mais uma vez, Beta. É isso, Glaucia, 9 vezes campeão brasileiro, esse Flamengo que deixou a torcida muito feliz, tanto que muitos torcedores estão vindo aqui na Gávea. Quando chegam na Gávea tem aquela estátua do Zico, então tem muitos abraços. E aí uma torcedora deu um abraço apertado no Zico e chegou para mim e falou: eu amo o Zico. Aí eu perguntei, e desse elenco atual, quem você ama? Bruno Henrique e Arrascaeta, os dois maiores, né, campeões com a camisa do Flamengo entre os jogadores. São 17 títulos conquistados na Libertadores. O Arrascaeta até cobrou o escanteio para aquele gol. E o Flamengo ontem, então, conquistando esse título com gol de Samuel Lino, jogador que foi alvo de críticas nessa temporada, a maior contratação da história do Flamengo. Não estava correspondendo, chegou a ficar no banco de reservas, mas ontem, aos 36 minutos, balançou as redes, deu o gol, né? Fez o gol do título para o Flamengo. A gente falava também do técnico Felipe Luiz, ele falou aí sobre renovação. O Felipe Luiz que tem 1 ano e 2 meses de Flamengo e já conquistou 5 títulos ali com o elenco profissional. E agora o torcedor
na expectativa por essa renovação do técnico Felipe Luiz também. É isso, então, o torcedor não para de comemorar a Libertadores brasileira e na próxima semana já tem a disputa do Intercontinental, começando ali com Cruz Azul. Se passar, tem mais um jogo e aí pode encarar o PSG e a torcida está bem empolgada, Gláucia. Bom, Roberta, não tem como ser diferente, né? Torcida vindo nessa empolgação de 2 títulos na sequência e a gente traz os atuais campeões de cada competição. Carioca é o Flamengo, Copa do Brasil, o Flamengo. Brasileirão, também o Flamengo. Libertadores, também o Flamengo. E Supercopa do Brasil, também o Flamengo. Semifinais e finais de 2025 ainda vão ser disputadas. Tem o torneio intercontinental agora em dezembro, mas a gente até falava antes de começar o programa. Tá assim, ó, flamenguista tá, né? Então, assim, ó, falávamos até antes de começar o programa, né? Tava aqui, né, a tela. É isso. Tem flamenguistas, eles ficam assim, ó. Mas acho que agora eles também estão assim olhando pro Felipe Luiz, né? Também. Tá tudo, né? O estúdio inteiro aqui de Flamengo os flamenguistas piram. A gente até dizia isso antes de começar aqui o nosso Sport Center, né, amigos? Tem que pirar mesmo, né? Porque... Se for voltar, quem é o atual campeão disso é Flamengo. Quem é o atual campeão daquilo é o Flamengo. E assim está a vida do flamenguista, o Rafael Marques, que também chega aqui com a gente para bater um papo, para falar desse momento e dessa reta final de temporada desse Flamengo. Ainda tem o Intercontinental, mas com certeza chega num pique esse Flamengo do Felipe Luiz. Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Obrigado, Glaucio. Saúde para você, beijo para a Mari, abraço para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Pois é, as coisas do futebol estão cada vez mais dinâmicas, né? O Flamengo está pensando já na viagem para disputar o Intercontinental, o Mundial de Clubes. O jogo de ontem já é passado, embora tenha dado ao Flamengo o título do Campeonato Brasileiro pela 9ª vez. Recorde público aqui no Maracanã, 73.244 torcedores marcaram presença, isso superou aquele público do Flamengo e Cruzeiro da 26ª rodada e é, portanto, o maior público presente do novo Maracanã, desde aquela reforma grande para a Copa do Mundo em jogos entre clubes, excetuando, evidentemente, as partidas do próprio Campeonato Mundial da Copa do Mundo de 2014. O pensamento agora é o jogo contra o Mirassol para cumprimento para Doha no sábado ou no domingo, dependendo da situação ainda ser resolvida com a logística, para poder chegar em condições de ter um mínimo de descanso e de preparação para poder jogar na quarta-feira o Derby das Américas contra o Cruz Azul do México. Muita coisa se pode falar sobre essa conquista, mas eu acho que um tema que mais ou menos se estabelece como um ponto de partida, e acredito que ninguém tem muito como contestar, é que no campeonato de pontos corridos, com 38 rodadas, o campeão sempre é quem merece. Não existe a história do não merecimento, como, por exemplo, muitas vezes ocorre em competições de mata-mata. Por isso que eu imagino que ninguém tenha a condição de questionar o título do Flamengo, Glaucia. Sem dúvidas. Agora projetando já um pouco, né, amigos, o que deve ser essa participação, inclusive nesse Intercontinental, óbvio que já ter garantido o título ontem já dá essa folga para o Felipe Luiz também fazer um outro planejamento, né, para se organizar, chegar melhor. A gente sempre busca o exemplo do Botafogo no ano passado, chegou lá de afogadilho, aquela correria em cima da hora, enfim, um Flamengo que vai conseguir pelo menos chegar um pouco com o pé mais no freio, né, Jailson? Com uma organização um pouco melhor. Era essencial essa vitória de ontem, justamente por 2 motivos óbvios, né? Óbvio, tem a taça, que você poderia garantir ontem, tinha o jogo contra o Mirassol. Né? Taça diante do seu torcedor, a taça diante do torcedor, Maracanã lotado, ainda na ressaca do título da Libertadores, mas aí tinha o jogo contra o Mirassol fora de casa, que não foi tarefa fácil e não tem sido tarefa fácil para nenhum time nesse ano de 2025, e ainda também tinha essa terceira parte, que era justamente a logística para o Intercontinental, para não passar a mesma coisa que o Botafogo passou no ano passado. Então, assim, era essencial, por isso que o jogo ali chegou em um determinado momento que realmente estava difícil, o Flamengo não estava conseguindo entrar na defesa do Ceará, então o gol ali do Samuel Lino, com a jogada do Carrascal, com o corta-luz do Jorginho, enfim, foi essencial. E aí sai o gol, fica uma situação um pouco ali mais tranquila, o Ceará começa a tentar em contra-ataque, o Flamengo basicamente ali começou a controlar o jogo, mas tinha um susto, né, porque só estava 1-0. Então tinha ali uma certa ali, uma agonia, a gente pode falar assim, do torcedor rubro-negro no Maracanã, para que o jogo terminasse logo, para confirmar o título.
Então agora, assim, é o óbvio, né? Você vai com o time reserva para jogar contra o Mirassol. Você vai com o time reserva, já poupa todo mundo, já pensando... Porque o Arrascaeta mesmo falou ontem da questão do desgaste, questão fisicamente, como é que tá a equipe. Ele saiu nas últimas 2 partidas, né? Porque a gente tá falando do melhor jogador do Flamengo na temporada. E ontem ele sai, também cedo, na final da Libertadores ele também saiu. Então já mostra também esse desgaste que o Arrascaeta teve durante a temporada. Então vamos ver qual vai ser o planejamento, mas eu acredito que seja isso. Time reserva contra o Mirassol e aí já preparando aí a bagagem para Doha, para justamente ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e aí começarem os enfrentamentos por lá. Talvez mais que reserva, né? Molecada, né? Molecada, porque assim, a gente está falando de uma temporada muito puxada, né, pro Flamengo. O calendário, ele já suga demais as equipes, né? Ele já espreme tudo ali no seu limite e com o Flamengo não é diferente. Chega sempre muito no seu limite físico ali, inclusive. E o Felipe Luiz tem contado com os seus reservas, né, para fazer a diferença. A gente viu o Danilo, o Léo Ortiz à disposição, ele escolhe o Danilo marca. O gol talvez mais importante ali de Libertadores. Mas a gente estava conversando ontem, né? Porque ontem o Felipe Luiz entra com o seu time titular também ali, inquestionável, para já buscar esse título, para já ter essa garantia e poder viajar em paz. O Botafogo físico cobrou, né? No Mundial. Muito, muito. E aí eu acho que esse tempo que o Flamengo vai ter para fazer as coisas com calma, pensando, priorizando a saúde dos jogadores nesse sentido... Para todo esse desgaste de temporada, porque o Flamengo, se a gente pegar, por exemplo, a reta final de Libertadores, ele teve jogos de um desgaste físico e emocional, assim, num nível absurdo, né? Contou com o Rossi, jogou contra o Racing, então, assim, tudo muito no limite. Desde o Estudiantes já Desde o Estudiantes, também. exatamente. E na fase de grupos, se for parar para pensar na Libertadores. Exatamente. Então, assim, teve aquela fase de grupos meio turbulenta. Conseguir chegar lá já com essa adrenalina um pouco mais, né, calminha, já conseguindo mentalmente também preparar as partidas, né, de Intercontinental. E não é um grande tempo, né? A gente fala, mas são alguns dias aí a gente tem parando para pensar o que foi ano passado, né? O Botafogo teve 3 dias, 2. E há um tempo limite para chegar até lá também, 2 para né? descansar. Enfim. Diga, Rafa. 1 para viajar, 2 para descansar. Ainda teve a questão do avião, né, Rafa? Já teve o avião. Exatamente. Aí você tem 1 para viajar, a viagem não é simples, embora seja voo fretado, vai acontecer na tarde de sábado. Chegando lá no domingo, se tiver alguma atividade, vai ser leve no hotel, treina segunda e treina terça para jogar na quarta. Então, nesse intervalo de uma quarta a outra, o time titular do Flamengo só vai ter, bem dizer, 2 sessões de treino. E aí, indo ao encontro desse raciocínio, o Felipe Luiz falava sobre isso, os jogadores falavam sobre isso. A preocupação é que o Flamengo não tenha uma fadiga muscular coletiva, que seria você chegar para 3 jogos, que é o caminho que o Flamengo tem nessa Copa Intercontinental, nesse Mundial de Clubes, para 3 jogos, precisando dar no máximo de 5 todos eles, porque há uma exigência grande por parte do torcedor. O rubro-negro em 2025 está mais confiante na possibilidade de ganhar esse Mundial de Clubes do que estava em oportunidades anteriores, quando o Flamengo ganhou a Libertadores. Talvez comparada a confiança com 2019, quando houve até um bom enfrentamento com o Liverpool. Naquela oportunidade, o gol do Firmino sentenciou a vitória do time inglês. Então você tem todo um contexto de expectativa do torcedor e uma responsabilidade da comissão técnica de montar a melhor condição para que, durante os jogos, o Flamengo não tenha problemas. Para isso, nesse momento, é consenso, não tem como pisar no acelerador. É preciso dar uma segurada, é muito mais o chamado pijama training, como dizia, acho que o Luxemburgo, do que propriamente algo diferente que o Felipe possa fazer para o time performar bem na Copa Intercontinental. Mas é isso, o descanso também faz parte da preparação, né? Então, tão essencial quanto, né? É tão essencial quanto o treino e tudo mais, né? Faz muito sentido. Agora o Rafa toca em um ponto dessa confiança que o Flamengo chega, mas como fazer com que essa confiança também não acabe virando uma pressão / exigência por desempenho, por título. Você acha que não, Jailson? Então, tem um amigo meu que estava mandando mensagem no início do programa, eu estava respondendo ele. Ele falou, pô, obrigado por me colocar... Os amigos do Jailson são um bom termômetro, hein? São todos os dias. Ele mandando mensagem, ele falou, obrigado por me colocar com o pé no chão de novo. Puxa um pouquinho, né? Calma, torcedores, calma. Você acha que dá? Você acha que dá? Me dá a tua opinião aí.
Então, assim, obviamente ainda tem que pegar ali para estudar, por exemplo, Cruz Azul, mas todo mundo já fica naquela expectativa do PSG. Aí o amigo já mandou, né? Os caras estão sem o Nuno Mendes e sem o Hakimi. Calma. Tem alguns passinhos antes. Tem os jogos antes. Mas a questão que você falou da pressão em relação ao Mundial, ao nível de exigência, eu acho que até a própria comissão técnica, tá? E a própria comissão técnica e até os torcedores dos clubes brasileiros, assim, não é desculpa, mas é óbvio a distância que existe entre os clubes daqui, né, da Conmebol no caso, e os clubes europeus. Mas eu acho que até a própria comissão, enfim, torcedores aqui, estão já meio que acostumando o nosso... A gente está brigando internamente, a gente vai brigar no nosso campeonato, vamos brigar pela Libertadores. Mas o Intercontinental ficou aquele plusinho. A gente vai lá, a gente vai fazer o nosso melhor, óbvio e tal, mas eu acho que não tem essa pressão. O nível de exigência de chegar lá e ganhar. Talvez sabe? As últimas edições também já trouxe. Além do Jailson, as últimas edições também já puxam um pouco o torcedor para essa realidade de falar, olha, calma, não é assim tão simples. E aquela diretoria antiga mais ansiosa do Real Madrid pode esperar... Esse discurso, pelo menos para a imprensa, não vaza, né? Assim, ali dentro pode ter essa brincadeirinha ou outra. Só que tem um fato novo em 25, hein? Fala, Rafa. Então, o fato novo é o seguinte, desculpa, Mari. Até o ano passado não tinha nenhum parâmetro de enfrentamento entre brasileiros e europeus. Do Super Esse Mundial. ano tem. E vocês lembram o que aconteceu na Copa do Mundo? O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, o Flamengo ganhou do Chelsea, o Fluminense ganhou da Inter de Milão. Então, assim, eu acho que o torcedor tá, ao mesmo tempo que eu entendo que o Jailson falou e concordo, acho que não tem essa pressão, assim, esquizofrênica para poder vencer o Mundial, mas, por outro lado, a amostragem do meio do ano deu ao torcedor uma percepção, que eu acho que, grosso modo, numa leitura macro, não se confirma em termos práticos, mas deu uma percepção de paridade, de um mínimo de paridade, ou de uma capacidade de competição. Sabe aquela história, tem jogo, Mari? Eu acho que está mais ou menos assim. Eu acho que está diferente agora. Eu acho que o Rubro Negro tem esse motivo a mais baseado no Mundial do meio do ano. Não, eu concordo. Eu acho que favorece ainda mais esse pensamento de que é possível, né? Você manter ali os pés no chão e não já projetar esse Real Madrid pode esperar, na avaliação de que, gente, calma, vamos trabalhar o jogo aqui, vamos trabalhar essa estratégia, porque a gente sabe que pode acontecer e tal, mas isso, vamos passando, enfim. Pro Felipe Luiz vai ser um fator novo também, né? Assim, mas dentro do Brasil sobrou, na Libertadores conseguiu esses adversários. São adversários completamente diferentes agora, assim. Lá do outro lado do mundo, praticamente, enfim. E os momentos também, né, Mari? Porque no meio do ano a gente falava que eles chegavam numa reta final de temporada e agora a gente, como todo ano falamos, né? Também chegando nessa reta final de temporada. A gente discutia aqui a importância do Felipe Luiz ter aí esses 2, 3 dias para pôr o povo descansar. Então, acho que vai muito ao encontro também, né? Exatamente. E, assim, o torcedor, claro que ele vai se agarrar também ao fato de que não é aquele PSG campeão da Champions. Não é, assim, peças, claro, mas ainda não está sendo aquele PSG campeão da Champions, assim. Ele pode vir a acontecer ainda um pouco mais para frente, mas nesse momento ainda não é. E tem isso, né? Essa reta final de como isso pode impactar também. Talvez um primeiro jogo bom, um segundo não tão bom assim, e aí são jogos únicos, né? E isso também é pesado. E aquele papo de Copa do Mundo mesmo, né? Por isso que era tão importante essa semana de descanso. Porque lembro, por exemplo, o Botafogo, a força do Botafogo no ano passado, eu lembro bem que era o meio-campo. O meio-campo do Botafogo controlava muitos jogos. Verdade. E o jogo do 3-0, o Arthur Jorge teve que entrar com um meio-campo reserva. Não tinha condições de escalar os titulares do Botafogo naquela partida. Então, por isso era primordial mesmo que o Flamengo conseguisse, né, conquistar o título com antecedência para ter esse respiro para a disputa do Intercontinental. Então, vamos ver como vai ser. Rafa, obrigada por estar conosco, amigo. Beijo para você. Boa sequência por aí. Então tá aí, meus amigos, o Mengão, né, que já está aí se preparando para essa Copa Intercontinental. E olha, tô confiante aí nesse Flamengo do Felipe Luiz. Tô acreditando que dá, hein? Dá pra chegar. Bom, vamos acreditar, lógico, até o fim. Galera, é o seguinte, hein? Flamengo não só, né, embarcando para o Mundial de Clubes, né, indo pra Doha, mas também tá aqui, ó. O Flamengo vai jogar contra o Mirassol. E tá aí o provável time do Flamengo para esse confronto, né? Última rodada do Campeonato Brasileiro para vocês. Goleiro Diogo Alves, Daniel Salles ali na lateral direita e Johnny na esquerda. Pablo Lúcio, olha ele aí, depois de tanto tempo, né?
ele tá aí de volta ao lado do Everton Araújo, Guilherme Gomes, Michael, Joshua e o Alacian, tá? Esse daí é o provável time do Flamengo para esse confronto contra o Mirassol às 18h30, horário de Brasília, tá? Jogo transmitido pela Amazon, né? Amazon Prime transmitindo aí com exclusividade esse confronto. Então, você quer assistir esse jogo, vai direto lá na Amazon Prime. Tá aí, ó, Walter, James, João Vitor, Lucas Ramon, o Reinaldo, né, o José Aldo, Danielzinho, Shailon, Negueba, Carlos Eduardo e Renato Marques. Esse é o provável time do Mirassol para este confronto de logo mais, tá? Flamengo e Mirassol. E olha, esse time do Flamengo é bom, tá? Eu acredito que dá para fazer frente aí com esse Mirassol, que é muito forte, não perdeu nenhum jogo em casa, né? Só o Flamengo e o Mirassol, né, se eu não me engano, terminaram invicto a competição, né? Vão terminar em Flamengo, não vai jogar mais em casa, então já está invicto em casa. E se o Flamengo vencer o Mirassol, só o Flamengo vai terminar invicto o Brasileirão como mandante da competição. Vamos ver o que vai acontecer. Mas esse time do Flamengo é um bom time, tá? Acho que dá para fazer uma frente aí com esse Mirassol, que é muito forte e é um baita time também, né? Inclusive classificado para Libertadores do ano que vem. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. Link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!